Tudo começa quando Matias vai até a sala de Gonçalo, que fala para o filho ajudar a descobrir quem é o pai do filho de Roberta. Mas Matias fala que ela deve ter um motivo para não contar, mas que esse infeliz precisa assumir essa criança. E então Gonçalo pergunta se ela disse que esse homem é um infeliz, e deixa claro que se ele se aproveitou de sua filha, garante que é capaz de matá-lo. Enquanto isso, Roberta recebe uma ligação de Diego dizendo que precisa de dinheiro, mas ela fala que já deu muito da última vez, mas ele fala que precisa de mais, porque senão Gonçalo vai ouvir a gravação que ele tem dela, e deixa Roberta furiosa. Na fazenda, Renata está jantando com Carlos e Jerônimo, e pede para Manuela ensinar ela a cozinhar, e em seguida fala que vai para seu quarto, e Carlos chama Jerônimo para ir ao escritório. Ele conta para o amigo que Alzira contou para Renata que o irmão dele se chamava Rafael, e que a fazenda se chama Bonita por causa de uma mulher, e então Jerônimo quer saber como ela reagiu, mas Carlos conta que ela não esboçou reação nenhuma, como se não tivesse nada a ver com Rafael e a fazenda. De volta à mansão, Matias vai até o quarto de Roberta para saber como ela está, e então ela fala que não está bem porque está grávida do marido de sua irmã. E Matias conta que seu pai disse que se esse homem quis se aproveitar dela vai matá-lo. E diz também que não pode ficar carregando essa responsabilidade. Roberta se desculpa e fala que se pelo menos tivesse um namorado para assumir esse filho seria perfeito, mas diz que não tem essa sorte. E então se desculpa de novo com Matias e fala que vai dar um jeito nisso. Por outro lado, Honório pergunta para Constanza se Adriana pode passar uns dias com eles, e ela que isso é muito difícil, mas quer fazer de tudo para ver ele feliz, e então aceita, e Honório agradece muito por ela agir dessa forma. Matias chega na casa de Adriana, e conta que seu apartamento vai ficar pronto em 2 semanas, e então se explica dizendo que foi um pouco precipitado em beijar ela, porque ainda tem sentimentos por Renata, e Adriana pergunta se ele não quer nada com ele, e ele diz que sim, mas que tem medo de nunca se apaixonar, mas ela diz que quer correr o risco. Enquanto isso, Renata está em seu quarto se arrumando e passando perfume, e em seguida vai até o quarto de Jerônimo, e diz que quer muito passar a noite com ele, mas Jerônimo resiste e fala para ela voltar para seu quarto, porque deve estar tão cansada quanto ele, mas Renata diz que não, porém ele se tranca no banheiro e deixa ela sozinha. E nesse meio tempo, Álvaro chega em casa e Karina percebe que ele está bêbado, e fala que ele não pode viver assim, porque é o médico da cidade, mas ele diz que ela não pode ficar ditando regras para ele, e que só precisa cumprir com as obrigações de esposa. E então puxa ela pelo cabelo e joga em cima da mesa, e Karina começa a gritar. Na fazenda, Renata pergunta para Jerônimo que está no banheiro porque ele não quer a companhia dela, mas ele não responde, então ela vai embora, e ele resolve sair para fora. Renata chega em seu quarto e começa a se lembrar de todas as juras de amor de Jerônimo, e chorando quer saber o que fez para ele agir daquela forma. No dia seguinte, Carlos está do lado de fora da casa, quando Renata chega e fala que pediu um cavalo, e ele diz que ela é a senhora da casa e que manda ali, e em seguida Lázaro aparece com o cavalo e fala que ela se chama como ela Bonita, mas Renata fala que ela é só Renata mesmo, e então sobe no cavalo e vai embora. Lázaro aproveita para perguntar a Carlos se Renata está triste, mas ele diz que não sabe. Jerônimo chega na cozinha, e Manuela pergunta se ele vai tomar café, mas ele fala que vai esperar por Renata. Porém Matilde fofoqueira fala que ela já tomou e já saiu,
E então ele grita por Lázaro perguntando por Renata, e ele diz que ela foi montar a cavalo. Carlos fala para o amigo que está na cara que está acontecendo algo entre ele e Renata, e espera que ele não tenha se casado com ela para se vingar, porque senão vai ficar muito decepcionado com o amigo. E nesse mesmo momento, Renata e Augusto se encontram, e ele pergunta por Jerônimo, e ela conta que ele ficou na fazenda, e então Augusto quer saber se ela gostaria de conhecer a fazenda dele, e Renata pensa um pouco e depois fala que sim. E ele fala para ela o seguir. Enquanto isso, Karina está aos prantos, quando Álvaro chama ela para fazer o café, e pergunta por que ela dormiu ali vestida, e então ela pergunta se ele não se lembra do que aconteceu de noite, e ele diz que não, e então ela chorando diz que ele forçou ela a dormir com ele, mas Álvaro diz que não pode ter feito isso, porém Karina garante que ele fez, e que ela jamais vai esquecer. Na empresa, Honório fala para Adriana que Constanza quer que ela vá morar com eles. E ela fica surpresa e diz que não sabe o que dizer. E então Honório fala para ela tentar, e se não der certo pode voltar para sua casa. E então ela diz que vai pensar e depois avisa. E Honório torce para ela dizer sim. E por outro lado, Augusto mostra suas terras para Renata. Enquanto Alzira fica olhando os dois de longe, ele leva ela até sua casa e mostra todo o processo de sua produção. E diz que vai ser dono de uma das produções de Jerônimo por 3 anos, porque o irmão dele tinha um tipo de uva rara. E então ela fica surpresa, e ele pergunta se Jerônimo não comentou, e ela disfarça dizendo que sim, mas que tinha esquecido. Em seguida, Aurora chega e Renata se apresenta, e Jerônimo fala que ela é esposa de Jerônimo, e Aurora se apresenta como namorada de Augusto, e Renata fica encantada e abraça ela, de volta à Bonita. Jerônimo pergunta a Carlos por Renata, mas ele diz que não a viu, e então ele chama o amigo para ir buscar ela, mas Carlos fala que ela está com uma égua que sabe retornar sozinha. Mas Jerônimo não acredita e chama ele para ir buscar ela. E então Carlos fala que fica feliz porque pelo menos percebeu que ele se importa com ela. Enquanto isso, Augusto está mostrando o desenho que fez do corpo de uma mulher, e Renata fala que é Aurora, mas ela diz que não acha, e que parece ser uma mulher mais bonita. Mas Renata fala para ela não dizer isso, e que com certeza é ela. Renata fala que vai embora, então Augusto fala que vai acompanhar ela para não se perder. Então Renata agradece e se despede de Aurora. E quando eles vão embora, Aurora pega o desenho e fala que aquela mulher é Renata. Na empresa, Branca presta solidariedade a Renata, e se oferece para ajudar a garota no que precisar nesse momento tão difícil. E então Adriana agradece e falam que precisa de uma amiga como ela. De volta à fazenda, Renata chega e Jerônimo quer saber aonde ela estava, e ela fala que foi passear, e ele diz que estava preocupado, mas Renata diz que não parece, porque ele tem tratado ela com frieza. E que se realmente se importasse com ela estaria aproveitando a lua de mel naquele lugar maravilhoso. E então vira as costas e vai embora, deixando Jerônimo sem palavras. Em seguida, Matilde chega na cozinha falando para Manuela que o casal está brigando de novo, mas ela fala para a afilhada não ficar feliz com isso. E em seguida Renata chega pedindo para Manuela ensinar ela a cozinhar. E Matilde aproveita para jogar piadinhas e vai embora. E então Renata pergunta por que Matilde não gosta dela, mas Manuela fala que não é nada pessoal e pede para Renata ter paciência com ela. Na empresa, Gonçalo está começando uma reunião, e então Adriana e Matias se juntam a eles para começarem.
E nisso Josefina entra na sala gritando dizendo que Roberta foi embora de casa, e faz um escândalo pedindo para ele ajudar ela a encontrar sua filha. E então Gonçalo chama ela para ir até sua sala e também Matias e Honório. E nisso Adriana pergunta se Matias sabia da gravidez dela, e ele fala que sim, mas que não podia contar, e então quer saber se ela sabe de algum lugar que Roberta possa estar, e Adriana diz que vai procurar saber no clube. No interior, Jerônimo pergunta a Matilde por Renata, e ela fala que está na cozinha tentando cozinhar, mas que está na cara que ela não sabe de nada. E então ele fala que vai para os vinhedos, e ela pergunta se o patrão quer que ela vigie ela, porque não se sabe aonde andou a manhã inteira, mas Jerônimo fala para ela medir as palavras, porque está falando da esposa dele, e então vai embora. Na cozinha, Renata conversa com Manuela, quando Matilde chega perguntando o que fazer com aqueles roupas de cama bordadas que estavam no lixo, e então Renata vê que tem as iniciais deles e pergunta por que será que estava no lixo, e Matilde fala que deve ser porque ela deu preferência para a amiga ao invés de estar com seu marido na lua de mel. E então Manuela manda a afilhada sair dali e fala para Renata ficar tranquila porque dá para ver que ela e Jerônimo se amam. E pede para ela ter paciência com ele. De volta à empresa, Gonçalo está lendo a carta que Roberta deixou. E Josefina faz escândalo dizendo que a pior coisa foi ela ter ficado com Matias, mas ele deixa claro que não é pai do filho dela. E então Honório fala que eles precisam focar em encontrar Roberta, e em seguida o celular de Josefina toca e ela finge falar com Serena, mas na verdade é Roberta dizendo que já chegou no seu destino, e quer saber como todos ficaram, e Josefina fala que estão muito preocupados com a filha dela, e pede para dar notícias. Ela conta para eles que Serena está ajudando na busca, e faz a cena dela dizendo para Gonçalo que sua filha não pode ficar por aí sozinha. E então Matias recebe uma mensagem dela dizendo que não está sozinha, porque tem um anjinho com ela, e enquanto isso, Serena fala que Roberta pode ficar à vontade em sua casa, e então fala que vai embora porque tem muitas coisas para resolver. No hospital, Regina e Clara conversam com Isidro, Inês e Andrezinho, e o menino quer saber se a cirurgia da mãe vai doer muito, mas ela diz que não, e que está muito feliz que é compatível para fazer essa doação para ele, e garante que agora vão estar mais conectados que nunca. De volta à empresa, Gonçalo tenta ligar para Roberta, mas cai na caixa de mensagens, e ele fala para a filha voltar para casa, porque não pode expor sua vida e de seu bebê dessa forma. E em seguida Josefina fala que vai para casa, e Gonçalo diz que vai com ela. E então ela olha para Matias e fala que se os jovens tivessem ideia de suas atitudes, muitas coisas não aconteceriam. E então vai embora. Gonçalo fala que isso pode afetar muito a saúde de Josefina, e pede para o filho e Honório ajudarem ele a encontrar Roberta. E então sai da sala. Em seguida, Honório pergunta para o sobrinho se realmente esse dinho não é dele, e fala que Adriana precisa saber o que está acontecendo. Gonçalo está indo embora, quando sua secretária avisa que um doutor ligou querendo falar com ele. Então Gonçalo fala que vai até ele e vai pedir para Josefina ir se adiantando para casa. No interior, Carlos explica para Jerônimo sobre as plantações das uvas, e ele diz que acha que vai gostar muito desse área. E nisso Alzira chega dizendo que tem uma moça querendo conversar com eles para ser contratada. E então Jerônimo fala para Carlos se encarregar disso, e Alzira pode continuar explicando a eles sobre as uvas. Por outro lado, Gonçalo vai falar com o doutor de Josefina, e ele fala que a doença dela piorou demais em pouco tempo,
Então Gonçalo quer saber se deve levar ela para outro país para se tratar, mas o médico fala que ela não pode andar de avião, e fala que sente muito, mas que Josefina está desenganada, e deixa Gonçalo paralisado. Se você quer saber o que vai acontecendo nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.